Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo aí na área para mais uma daquelas, supimpa aulinha de biologia. Quem tá afim de estudar, galera, quem tá afim de arrebentar, então vem comigo, vamos aprender a biologia de verdade, demorou? Bora pra aula, galera. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a aulinha de classificação zoológica 2, ou seja, a gente vai falar de zoologia de invertebrados 2, certo? Dentro do grupo, ou dentro da aula de zoologia de invertebrados 2, a gente vai falar principalmente sobre os moluscos e os equinodermos, esses dois grupos que são bem diferentes, tá? O grupo dos moluscos é principalmente representado por polvos, lulas, sépias, náutilos, caracóis, caramujos, lesmas. São os invertebrados de corpo mole, cada um com as suas características e diferenças, tá? Agora, no grupo dos equinodermos, que o próprio nome já diz, são aqueles que têm a pele com espinhos. Nós temos aí estrelas do mar, ouriços do mar, bolachas de praia, lírios do mar, os ofiuroides, né, que são as serpentes do mar. Esses indivíduos, eles também têm as suas características principalmente relacionadas com diferenças anatômicas, estruturais, diferenças fisiológicas, como processos reprodutivos, as suas capacidades de sobrevivência nos diferentes ambientes, tá? Mas para entender isso mesmo a fundo, conseguir compreender cada um dos grupos e as suas particularidades, é melhor a gente ir para a tela. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e eu quero que vocês me acompanhem aqui na tela para entender tudo isso que eu pretendo explicar para vocês, pessoal. Então bora comigo, vamos lá. Bom, pessoal, vou apresentar para vocês agora o grupo dos moluscos, tá? O grupo dos moluscos, ele é um grupo bem diferenciado dentro do grupo dos invertebrados, tá? Ele, primeiro, recebe esse nome por causa que a maioria deles tem o corpo completamente mole, tá? Alguns com concha, outros sem concha, tá? Os que têm concha, a concha é produzida principalmente por carbonato de cálcio, tá? Esses indivíduos, eles são encontrados em água doce, água salgada, e até mesmo terrestres, é óbvio, próximo a solos úmidos, tá? E a regiões úmidas, aqueles que são terrestres. E esse filo é composto principalmente por caracóis, lesmas, lulas, polvos, sépias, ostras e mexilhões. Tudo bem? Lembrando que todos os indivíduos dentro do grupo dos moluscos são triblásticos, apresentam três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. São celomados, ou seja, eles possuem o celoma, aquela cavidade interna. E por último são protostômios, certo? O blastóporo vai primeiro formar a boca e depois é formado o ânus. Tudo bem? Essas são as características mais gerais. Mais especificamente para o grupo dos moluscos. Primeiro, divisão do corpo em região cefálica, que seria a cabeça, um pé muscular, que é o conjunto de músculos que movimenta o seu pé, massa visceral, que é o que preenche o corpo, e manto ou palho, que é aquilo que vai produzir a concha, no caso dos moluscos com concha. Sistema respiratório vai depender do ambiente onde ele vive. Se ele for aquático, então o sistema respiratório branquial. Se ele for terrestre, um sistema respiratório pulmonar simples. Sistema circulatório, na grande maioria, é do tipo aberta, tá? Com um líquido chamado de hemolinfa que vai banhar todos os órgãos e a cavidade interna, e assim vai levar os nutrientes, os gases necessários. Mas em alguns grupos, como é o caso dos polvos e das lulas, a gente tem um sistema circulatório fechado. O que isso significa? Tem um conjunto de vasos que vai carregar um líquido do sistema circulatório e esse líquido vai ser responsável por carregar gases e nutrientes, tudo bem? Sistema digestório completo, com boca, intestino e ânus, no caso, digestão externa e interna. No grupo das lesmas, caramujos e tudo mais, nós temos uma estrutura chamada de rádula, que é uma estrutura denteada que raspa o substrato para conseguir obter nutrientes. Enquanto que no grupo dos polvos, por exemplo, nós temos uma mandíbula córnea. Funciona mais ou menos como um biquinho, tá? Não é um biquinho, não tem nada a ver, por favor. Mas ajuda a capturar o alimento e triturar, por exemplo, está comendo lá um indivíduo que tem uma concha mais dura, então essa mandíbula córnea consegue quebrar essa concha para aí sim o polvo conseguir se alimentar. Sistema excretor formado por estrutura chamada de metanefrídeos, que funcionam como pequenos túbulos que ligam a parte externa com a parte interna do corpo, sempre eliminando as excretas produzidas pelo metabolismo do molusco, tá?
Sistema nervoso é formado a partir de gânglios nervosos e esses gânglios têm projeções que levam vários cordões nervosos em várias direções do corpo. O sistema nervoso ele é diferente dentro do grupo dos moluscos. Um grupo que a gente vai ver mais para frente tem um sistema nervoso um pouquinho mais complexo, enquanto os outros grupos têm um sistema nervoso um pouquinho mais simples. E por último, o sistema reprodutor, onde a maioria dos indivíduos eles são dioicos, fazem reprodução sexuada, e uma minoria, como é o caso dos caracóis, são hermafroditas, eles são monóicos. Tudo bem? Especificamente para cada grupo de molusco, como é o caso aqui inicialmente dos gastrópodes, nós temos algumas características peculiares. Por exemplo, o gastrópode ele recebe esse nome porque a sua cavidade digestiva, que fica aqui dentro da concha, está exatamente em cima dos seus pés. Então, gastro e pod, certo? Cavidade digestiva em cima dos pés. Eles possuem a tal da rádula que eu comentei, a gente já vai ver numa imagem mais à frente, e o grupo dos gastrópodes são representados por lesmas, caracóis, caramujos e lesmas marinhas, tá? Aqui nesse corte esquemático de um molusco gastrópode, a gente tem aqui ó, a rádula sendo representada, tá? Todos esses dentinhos eles são colocados para fora, raspam o substrato e levam o alimento para dentro. O alimento entra pela boca, passa pelo estômago, intestino e ânus, que se abre aqui na abertura superior da concha. Aqui em cima também, como esse corte é de um gastrópode aquático, então eu tenho uma brânquia para fazer a captação do oxigênio, certo? Essa captação do oxigênio cai no líquido que faz o transporte de gases, vai para o coração e depois banha todo o corpo. Tá? Aqui em verde representado nós temos o manto, a estrutura que forma a concha. Aqui embaixo o pé muscular. Tá? E no finalzinho do pé a gente tem esse opérculo que serve para fechar a abertura da concha quando esse gastrópode aqui se sente ameaçado, por exemplo. No grupo dos moluscos, nós temos também um grupo chamado de bivalve, que são aqueles que têm duas conchas. Por exemplo, os mariscos, as ostras, os mexilhões, as vieiras. Todos esses muito conhecidos principalmente por causa que são fonte de alimento. Em alguns países é cultural comer esses bivalves. Tá? E eles também são fontes de uma riqueza que o homem usa, que é a pérola, que é um material biológico produzido por esses bivalves. Assim que um corpo estranho entra na sua concha, ele reveste esse corpo estranho de um muco, esse muco é chamado de madrepérola ou então de nácar, tá? Ele vai produzir esse muco, revestir esse corpo estranho e aí vai formar o que a gente chama de pérola. Todos os bivalves eles são filtradores, tá? Eles vivem fixos em algum substrato ali, pegando a água do oceano, filtrando para retirar os seus nutrientes, mas durante a sua reprodução, que é sexuada, certo? E tem fecundação externa, você tem um estágio larval de desenvolvimento que é chamado de larva Veliger, que é essa mostrada nessa imagenzinha aqui do canto, certo? Aqui você dá para perceber que nós temos cílios, então essa larva ela é ciliada, ela é livre e natante, chega no ambiente propício para o seu desenvolvimento, ela se fixa e vira aí o nosso bivalve com as suas duas conchinhas. O último grupo dos moluscos é o grupo dos cefalópodes, tá? Lembrando, cefalo vem de cabeça e pode quer dizer de pé. É só a gente lembrar a forma lá de um polvo, tá? Então, ele tem aquele cabeção gigante e depois os seus tentáculos embaixo. Por isso, cefalópode, tá? Dentro do grupo dos moluscos, os cefalópodes eles são considerados o grupo mais evoluído. Por que é chamado de grupo mais evoluído? Porque eu tenho um sistema circulatório fechado, como a gente viu anteriormente, e a gente tem um sistema nervoso mais complexo, que inclusive no grupo dos polvos pode conferir aprendizado. Tem vários vídeos aí na internet de polvos, realizando algumas atividades em específico. Então isso é possível no grupo dos cefalópodes. Quem representa o cefalópode? Polvo, lula, sépia e náutilo. Polvos têm ausência total de conchas, lulas e sépias, conchas vestigiais. E náutilos, aí sim é o único cefalópode que ainda possui concha. Por ser notadamente uma evolução dos cefalópodes a diminuição ou a ausência da concha, eles, por perderem uma das coisas que os protegia, evolutivamente falando, é claro, eles desenvolveram outras estratégias de
de proteção, como é o caso aqui, a maior agilidade pelo sistema de propulsão que eles possuem, tá? Eles jogam jatos de água para se deslocar mais rápido dentro da água. Eles têm cromatóforos, né? Não todos, alguns têm cromatóforos, que são células especiais para ajudar na camuflagem, ele muda de cor e se camufla. Presença de bolsa de tinta para poder deixar a água mais turva e impedir que o seu predador o encontre. E também a presença de ventosas, que além de ajudar na alimentação, também auxilia na defesa, tá? E nós temos os 4 grupos, então, o polvo, a lula, a sépia e o náutilo, cada um na sua representação. Espero que vocês tenham compreendido aí a explicação sobre o grupo dos moluscos, pessoal. Fizemos aí tintim por tintim uma explicação bem detalhada dessas suas características, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo isso aí que foi falado. Mas para ter certeza que vocês realmente entenderam, vamos resolver um exercício comigo? Bora resolver um exercício, pessoal? Bom, pessoal, bora lá resolver um exercício para ver se vocês realmente conseguiram compreender tudo o que a gente falou. Agora, exercício sobre moluscos. Exercício que caiu na Unesp do ano de 2019 diz o seguinte: os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas de lixo plástico. Estes pequenos plásticos de até 5 milímetros de tamanho estão entrando no ambiente marinho, contaminando um sistema já vulnerável. Bom, pessoal, primeira coisa, um assunto mega recente, tá? A poluição pelos microplásticos, ela está sendo cada vez mais estudada, já que em todos os indivíduos na cadeia marinha são encontrados microplásticos dentro do seu organismo, tá? E, assim, é sempre bom a gente se atualizar em alguns assuntos, e esse é um deles que vale a pena investir um pouquinho na leitura. Bom, o exercício pergunta o seguinte: os mexilhões estão entre os invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplásticos nas águas, uma vez que para se alimentarem. Bom, é bom a gente lembrar que os mexilhões são um grupo de moluscos bivalves e esses indivíduos eles são filtradores. Eles dependem da filtração para conseguir se alimentar, certo? A partir disso, pessoal, nós temos as alternativas. A. Capturam micropartículas batendo os flagelos dos coanócitos. Toma cuidado, essa alternativa faz referência ao grupo dos poríferos, tá? Letra B. Raspam com a rádula a superfície do substrato marinho. Aqui faz referência a um molusco, mas no caso moluscos gastrópodes, como é o caso, por exemplo, do caramujo. C. Trituram com dentes calcários outros animais menores. Essa história de triturar com dentes calcários, pessoal, é relacionado aos equinodermos. Por exemplo, lá o ouriço do mar, ele tem esse conjunto de dentes calcários. D. Filtram partículas de alimento na água circundante. Opa, peraí. Mexilhões são filtradores e aqui está falando de filtração. Bom, muito provável que seja a letra D, mas vamos ler a letra E para desencargo de consciência, tá, pessoal? E. Circulam a água pelos canais do sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário também é relacionado aos equinodermos. Então, a gente fica, no final das contas, com a alternativa D. Essa alternativa é a certa para questões dos moluscos. E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.